Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai mergulhar num material didático bem interessante. Olá, sim, um material que parece focado em ensinar sobre o sol e as sombras de um jeito bem prático. Exatamente. A ideia aqui é desempacotar essas atividades, sabe? Os exercícios, as perguntas que ele propõe. Uhum. Queremos entender como esse material funciona na prática, o que ele ensina sobre o movimento aparente do sol, como as sombras mudam. E como ele usa a observação direta para isso, né? Parece que vai desde analisar fotos até fazer experimentos mesmo. Isso. Como ele usa o chão, as sombras no chão, para a gente entender o céu. Essa é a nossa missão hoje. Perfeito. Vamos ver como essas ferramentas pedagógicas constroem um conhecimento. Então tá, vamos começar pelo começo que o material traz. Uma imagem, uma caravana, parece que de dromedários no deserto do Saara. Ah, sim. Uma imagem que já chama a atenção. E a primeira pergunta que ele joga é: só de olhar para as sombras ali na foto, a gente consegue dizer se o sol está à esquerda ou à direita da caravana. É uma boa pergunta para começar, né? Força a observar os detalhes. E aí, como a gente resolveria isso? Bom, a lógica é relativamente simples, mas poderosa. As sombras sempre se projetam no lado oposto à fonte de luz. Ah, claro! Então, se a gente vê a sombra dos dromedários esticada para um lado, digamos, para a direita deles, Uhum. o sol tem que estar vindo da esquerda. Faz sentido. Exato. E o comprimento da sombra também pode dar uma pista, né? Sombras mais longas geralmente significam que o sol está mais baixo no céu. Tipo o começo da manhã ou fim da tarde. Isso são as primeiras pistas que a imagem dá. Legal. Mas aí o material complica um pouquinho. Vem a segunda pergunta sobre a mesma foto. Diz assim: considerando que a foto foi tirada no verão, se a gente voltasse lá 6 meses depois, no mesmo horário exato, a iluminação seria a mesma? O sol estaria na mesma posição? Ah, essa pergunta já introduz a questão do tempo, da mudança ao longo do ano. E a resposta é, provavelmente, não. Não seria igual. Por quê? Por causa da inclinação do eixo da Terra, sabe? A Terra não gira retinha, ela é meio inclinada enquanto dá a volta no Sol. Uhum. E essa inclinação, combinada com a órbita, faz com que a trajetória aparente do Sol no nosso céu mude durante o ano. 6 meses depois do verão é inverno, né? No mesmo hemisfério, sim. Então, no mesmo horário, o Sol vai estar numa altura diferente no céu, geralmente mais baixo no inverno. E isso muda a sombra. Com certeza. Muda o ângulo da luz, o que afeta diretamente onde a sombra cai e qual o comprimento dela, mesmo que o relógio marque a mesma hora. Entendi. Então essa mudança das sombras segue um ciclo anual, não é aleatório. Exatamente. E é justamente esse ciclo que é a atividade principal do material quer que a gente investigue. Aquela do gnomo? Isso, o gnomo, que, apesar do nome que pode assustar um pouco, é basicamente uma haste vertical. Só isso, uma haste. Simples assim. Pode ser um cabo de vassoura, como o material sugere, de mais ou menos 1,20 m, fincado bem retinho no chão, num lugar plano e ensolarado. E o que a gente faz com essa haste? A ideia é observar a sombra dela, medir o comprimento e anotar a direção para onde ela aponta. Ah, tipo um relógio de sol primitivo. Exatamente, o ancestral do relógio de sol. Mas aqui o foco não é só ver as horas, é ver como a sombra muda. E como isso é feito na atividade? O material sugere escolher horários fixos, um de manhã e um à tarde, e ir lá no mesmo lugar a cada 14 dias, medir a sombra nesses horários, A cada 2 semanas. durante o ano todo. Essa é a proposta, para pegar as variações ao longo das estações. E o crucial, que o material reforça, é a consistência. Manter o lugar, os horários, a haste sempre vertical. Isso. Senão não dá para comparar os dados. Qualquer mudança na montagem invalida a comparação. É um método científico em ação, né? E tem dicas práticas, né? Usar balde com areia se o chão for duro, evitar sombra de árvore. Sim, e até sugere usar coisas que já existem na escola, como um poste reto ou uma trave de gol se estiverem bem posicionados. Flexível, então. O importante é ter algo vertical e fixo para observar a sombra. Exatamente. O objetivo é coletar dados de forma sistemática. É essa repetição, ao longo dos meses, que vai revelar o padrão. A dança do sol vista pela sombra. Certo, experimento montado, medições planejadas
E aí entra a parte do registro, né? O material parece dar bastante importância a isso. Fundamental. Sem registro, a observação se perde no tempo, não tem como analisar. E como ele sugere registrar? Com uma tabela, bem organizada, colunas para data, horário, o tamanho da sombra que foi medido. Com fita métrica, imagino. Isso. E também um esboço da sombra. Um desenho. Sim, um esboço simples mostrando para onde a sombra apontou. E uma coluna para anotar para qual região ela se dirigiu, talvez usando pontas cardeais ou referências locais. E um espaço para observações gerais. Gostei da ideia do esboço. Ajuda a visualizar a mudança de direção, né? Mais do que só um número ou uma coordenada. Pois é. A tabela transforma tudo em dados que podem ser comparados e analisados. É nela que o padrão do movimento do Sol vai começar a aparecer. E eles pedem para já fazer a tabela com bastante espaço. Umas 15 linhas no mínimo. Sinalizando que é um projeto de longo prazo, né? Que exige planejamento. Ok. Depois da atividade prática e do registro, o material traz um teste. Uma perguntinha de múltipla escolha. Para checar se o conceito básico do gnomo ficou claro, provavelmente. Parece que sim. A pergunta é: sobre o gnomo, pode-se afirmar que ele é... Aí tem as opções. A. Instrumento para medir a intensidade dos raios solares. Não. B. Aparelho que indica que o Sol está sempre na mesma posição. Também não. É o contrário disso que o experimento mostra. C. Uma haste que pode ser utilizada para medir a projeção de sua sombra. Opa! Essa parece boa. E D. Uma haste que absorve raios solares impedindo sombras. Definitivamente não. Ele causa a sombra. Então a resposta certa é a C. Exato. O gnomon não mede intensidade, A, não assume posição fixa do Sol, B, e ele cria a sombra, não a impede, D. A função dele aqui é ser o objeto cuja sombra a gente mede. É uma ferramenta de observação indireta da posição do Sol. Perfeito. Você usa o efeito, a sombra, para entender a causa, a posição da fonte de luz. Certo. E a estrutura continua com a seção em casa, uma tarefa. Preparando para ação, imagino. Exatamente. A tarefa é elaborar uma tabela de registros em seu caderno de forma organizada para todas as observações previstas ao longo do ano. Ah, então é para preparar o caderno antes de começar a medir. Isso, pegar aquele modelo de tabela e já deixar pronto com o espaço. Faz sentido. Reforça o planejamento. Antes de coletar os dados, pensar em como organizar. É um passo importante no método científico, mesmo num nível básico. E para fechar com chave de ouro, o material traz a seção para ampliar. E aqui a conexão é fantástica. O experimento de Erastótenes. Ah, Erastótenes. Um clássico da história da ciência. Que legal que o material conecta com isso. Pois é, ele explica que existe um projeto global hoje com esse nome que junta escolas do mundo todo. Sério? Como funciona? As escolas usam métodos simples de medir sombras, bem parecido com o experimento do gnomon que os alunos fariam. E colaboram online para calcular a circunferência da Terra. Tipo, refazendo o que o Erastótenes fez lá na Grécia Antiga. Que demais! E como foi que ele fez isso originalmente? Só com sombras? O texto explica. Ele sabia que numa cidade chamada Siena, no Egito Antigo, no dia do solstício de verão, ao meio-dia, o sol quicava exatamente a pino. A luz chegava no fundo de um poço. Sem sombra vertical, nesse momento. Isso. Mas na mesma hora, em Alexandria, onde ele estava, que era mais ao norte, uma haste vertical fazia uma sombrinha. Ah, por causa da curvatura da Terra. Exato. Ele mediu o ângulo dessa sombra. Deu uns 7,2 graus. Aí ele pensou, 7,2 graus é 1/50 de 360 graus, que é a volta completa. Certo. Se a distância entre Alexandria e Siena corresponde a 1/50 da circunferência da Terra, então a circunferência toda é 50 vezes essa distância. E ele calculou, com uma precisão incrível para a época, usando basicamente geometria e observação de sombras. É genial. Mostra como uma observação local atenta pode levar a uma compreensão em escala planetária. As respostas grandes podem estar nas coisas pequenas, né? Exatamente. E essa versão moderna que o material cita, com as escolas colaborando... Sim, ele fala em hashtag cultura digital, usando a tecnologia para conectar todo mundo. Isso é fantástico.
As escolas medem as sombras localmente, no mesmo dia, e compartilham os dados online. Comparando dados de latitudes diferentes, elas recriam juntas o cálculo. O texto até dá números. Quase 6.000 escolas, 105 países em 2022. E o site do projeto. Uau! Isso conecta o experimento simples do pátio da escola com um esforço científico global e histórico. Mostra a ciência como algo vivo, colaborativo. Que vai atravessando o tempo e as fronteiras. Bem legal essa conexão. Muito. Eleva o significado da atividade local. Bom, então, resumindo nossa análise desse material, ele parte de uma imagem e perguntas para despertar curiosidade sobre sombras. Depois, detalha um experimento prático com o genoma, focando na medição sistemática ao longo do tempo para entender o movimento aparente do Sol. Enfatiza o registro organizado dos dados. Faz uma checagem de conceito com um teste, prepara a organização com a tarefa de casa. E finaliza ligando tudo isso à história da ciência com Eratóstenes e a um projeto global atual. Bem amarrado. Fica claro que o objetivo não é só decorar fatos, mas vivenciar um pouco do processo científico, né? Observar, medir, registrar, analisar. Sim, e entender como a gente pode aprender sobre o universo olhando para o nosso próprio quintal, para as sombras no chão. Exato. Pés na terra, olhos no céu. Através das sombras. O que me deixa pensando. Esse material foca em como observar sombras revela padrões sobre o Sol e a Terra. Mas, se a gente ampliar essa ideia, que outros padrões do nosso dia a dia, talvez coisas que a gente nem nota direito, tipo, sei lá, o ritmo que uma planta cresce na janela ou os horários de mais barulho na rua. Ou até nossos próprios níveis de energia durante o dia. Pois é. Será que se a gente observasse essas coisas com a mesma atenção, com a mesma consistência do experimento do gnomo, registrando direitinho, que conhecimentos inesperados poderiam surgir? Sobre o mundo ou sobre nós mesmos? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar.